A nossa entrevistada convidada, a nossa médica desse bloco, né? A gente vai estar falando hoje sobre fonoaudiologia, não é isso? Com a doutora Simone Rodrigues, já está aqui comigo. E o tema de hoje, eu tenho certeza que você vai se identificar. Você que está sintonizado agora já pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, não é? É o 991541079 e pode participar desse bate-papo aqui com a doutora Simone. Hoje a gente vai falar de um tema que pode mudar muita coisa na sua vida, na coisa da vida de uma criança. É o reconhecimento precoce dos sinais de atraso no neurodesenvolvimento. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito feliz diante desse convite, porque o conhecimento ele realmente liberta. Sem dúvida nenhuma. E os nossos ouvintes são sedentos por informação aqui no Doutor Me Consulta. A gente sabe que o Google, o senhor Google, né, traz tudo pra gente, mas o nosso objetivo aqui do Doutor Me Consulta é tirar isso. Não existe mais. Agora, só sintonizar aqui no Doutor Me Consulta, de segunda a sexta, que os nossos ouvintes vão se manter informados sobre saúde. E hoje a gente está trazendo pela primeira vez a sua especialidade aqui no programa. Ah, que maravilha. É, isso Fico mesmo. lisonjeada. E hoje eu vou trazer um pequeno dado aqui para a gente começar a nossa entrevista, doutora. Segundo dados do CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, 1 em cada 6 crianças apresenta algum tipo de atraso no desenvolvimento. E muitas vezes esses sinais são percebidos dentro de casa. Olha só, ainda nos primeiros anos de vida. Mas quando é só o tempo de cada criança e quando é a hora de procurar um especialista? As mães sempre ficam nessa dúvida, né? Poxa, eu percebi que meu filho tá com esse probleminha, mas será que já é a hora de eu levar ele num especialista? Eu espero mais um pouquinho. Então, para esclarecer tudo isso, com carinho, informação acessível também, a gente vai receber hoje você para estar falando sobre isso, doutora. Obrigada. Então, essa geralmente é uma dúvida da maioria dos pais. Em que momento eu preciso levar o fonoaudiólogo, né? Eu espero um pouquinho e a maioria delas, quando chegam em consultório, realmente elas dizem, eu esperei mais um pouco porque cada criança tem o seu tempo, né? E é muito gratificante poder participar desse programa, porque realmente tem que cair por terra essas pesquisas realizadas no Google, né? Nem tudo que está lá é correto, nem tudo que Tem está muita lá fake news, né, doutora? realmente você precisa acreditar cegamente. Então, o que é o atraso no neurodesenvolvimento, para que possamos entender? São marcos de desenvolvimento que a criança vai apresentando aí de 0 a 5 anos, 6 aninhos de vida. E a gente, dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, existe uma margem, né, de atrasos. Até para esse atraso, eu preciso ter uma tolerância. Mas em que momento eu preciso me preocupar? A minha criança, ela só é amamentada, ela ainda é muito pequena. Durante a amamentação, ela presta atenção na mãe, ela tem um contato visual, ela consegue perceber a movimentação de pessoas indo e vindo, ela consegue identificar o som de uma tampa de panela, por exemplo, que caiu. Ela se percebe naquele ambiente ou não? Doutora, mas a minha ela já está engatinhando, né? Mas por vezes ela parece meio preguiçosa. Então não existe essa questão de ser preguiçosa. Ela está em fase de desenvolvimento e a gente espera que ela consiga alcançar os marcos. Então, por exemplo, com 3 meses de vida, a gente já espera o quê? Que ela consiga sustentar a cabeça. Não, ela não sustenta, a cabeça é muito molinha. Então, isso é um indicativo de atraso? Podemos começar a investigar. Com 6 meses, ela consegue sustentar bem o corpinho e sentar para introdução alimentar? Não, a gente já fica ali antenada. Com 9 meses, o ideal é que ela já esteja ali engatinhando. Então, assim, o desenvolvimento da fala, ele acompanha o desenvolvimento motor. Então, se a minha criança ela demora para sentar, ela demora para sustentar a cabeça, ela demora para engatear e andar por volta de 15 meses, a gente já precisa sim procurar um especialista, porque a fala ela vai vir posteriormente, mas o desenvolvimento motor não, são os primeiros sinais. Mas ela pode sim corresponder a um sorriso, a voz do papai que está chamando,
a vovó que está brincando no momento lúdico. Sem dúvida. Então, ela consegue ter, sim, esse contato visual. E o que pode ser considerado, então, você falou das fases, né? Sim. Agora, o que é que a mãezinha ou o paizinho pode considerar um atraso real no desenvolvimento da linguagem ou da comunicação da criança? Chegou tanto tempo, a criança não consegue desenvolver. É preocupante a partir de que período, doutora? Certo. Quando nós falamos em desenvolvimento da fala, nós precisamos levar em consideração a imitação motora. A imitação motora, ela precede a fala. O que isso quer dizer? Inicialmente, primeiro a criança ela vai imitar o tchau, o tchauzinho, jogar o beijo, chamar o animalzinho que faz parte ali daquela família. Então, se na imitação motora ela não está conseguindo, a gente já sinaliza que é algo crucial. Não, nós precisamos levar, sim, a um especialista. Em costume, geralmente ocorre o quê? Vai direto para o pediatra, né? Quando se fala de fala, de desenvolvimento da comunicação, ela deve se direcionar logo ao fonoaudiólogo, que é o profissional responsável, tá? Por trabalhar, reabilitar, adequar a comunicação. Então, a minha criança ela já tem 1 ano, doutora, ela tem 1 ano e 3 meses. Ela não tem imitação motora. Eu peço para ela imitar um gesto, eu canto uma musiquinha, ela não se atenta àquilo que eu estou falando, ela não percebe o ambiente. É como se ela estivesse aqui, porém desconectada. Ela não conseguiu perceber o ambiente, ela não tem um contato visual, ela não tem imitação motora, já é muito preocupante. E segundo os dados do CDC, 1 em cada 6 crianças é um alto índice, né, doutora? Sim. Hoje nós temos índices elevados, né? Tem mães que quando chegam ao consultório elas fazem essa colocação: ah, doutora, mas antigamente não se tinha tanto diagnóstico de autismo. Realmente não existia tantos profissionais capacitados e habilitados para ajudar no fechamento desse diagnóstico, não era algo tão falado. Ainda existe, sim, um preconceito muito grande em relação aos atrasos no neurodesenvolvimento. Nós podemos citar TEA, que é o transtorno do espectro autista, o TDAH, né? Dificuldades na linguagem, temos o TDL. Então, hoje nós temos muito mais profissionais capacitados e a gente consegue, sim, fazer esse rastreio. Por exemplo, uma mãe que está gestante de gêmeos, é uma gravidez gemelar, já é uma gravidez de risco, ela vai ter todo um acompanhamento. Posteriormente ao nascimento dessa criança, ela vai ser assistida pelas especialidades necessárias. Então, a gente consegue, sim, dar uma atenção muito maior a esse serzinho que acabou de chegar ao mundo e minimizar todos os prejuízos que ela possa apresentar. Porque qual é o segredo? Qual é a cereja do bolo? É a estimulação precoce. Então, se eu tenho uma gravidez difícil, eu fui submetida a antibióticos, a medicamentos pesados, apresentei algum tipo de patologia que teve um impacto muito grande no desenvolvimento do meu bebê, ainda intrauterino, então a gente já começa a ter todo esse cuidado. Não esperar por volta de 3, 5 anos, a fala não veio, nós esperamos o máximo possível e ela não vem. Se ela não tiver um especialista fazendo esse acompanhamento, o recomendado é o quanto antes, né? O quanto antes. Doutora, a gente recebeu já algumas perguntas aqui. Olha, você que está acompanhando, a gente está conversando com a doutora Simone Rodrigues. Ela é fonoaudióloga, né? E a gente está falando sobre sinais precoces do atraso do neurodesenvolvimento. Doutora, meu nome é Juscelia, sou de Caracaraí, tenho um menino de 1 ano e 4 meses. Ele balbucia bastante, é isso? Isso, balbucia. Balbucia bastante, é brincalhão, mas não fala nenhuma palavra com sentido ainda. Às vezes, me dizem para esperar, que menino fala mais tarde. Mas lá no fundo eu fico com aquele aperto, pensando se não era a hora de buscar ajuda. Como é que a gente sabe quando se esperar e se está atrasado o cuidado? Perdão, qual a idade? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses, a gente já espera que ele tenha uma boa socialização, que ele tenha um ótimo contato visual, que ele tenha um bom engajamento. Dentro do desenvolvimento da fala, nós temos uma pirâmide de pré-requisitos para as habilidades antecedentes a essa fala. Então, o que eu preciso, agora, diante do conhecimento que a senhora está recebendo, buscar
tentar avaliar. Ele tem um brincar funcional? Ele consegue pegar um carrinho e fazer... montar uma fazenda, simular uma situação. É para encaixar um brinquedo, ele encaixa. Se eu peço para ele colocar as bolas vermelhas dentro de um pote vermelho, ele consegue fazer isso? Ou ele não consegue, ele tem dificuldade. Ele tenta participar das brincadeiras, ele tenta se socializar com outras crianças, com outros adultos. No consultório a gente recebe muito isso. Doutor, ele socializa muito bem, só com adulto. Só que o ambiente que a criança vai estar inserida é um ambiente infantil, são outras crianças. Então, eu pego como uma sinalização de alerta quando a minha criança, por mais que ela compreenda o que eu solicitei, um exemplo, João, pega o copo em cima da mesa. Ele pegou, mas ele não está conseguindo externar uma comunicação expressiva, falar algo sobre... ele está tendo sim uma dificuldade, porque primeiro vem a comunicação a comunicação receptiva, que é a compreensão, a idealização. Eu não tenho como montar frases e falar: eu gostei do parque, foi legal, foi interessante, eu brinquei, eu subi, eu desci. Se eu não sei exatamente o que é subir, o que é brincar, eu não entendo para que serve a mesa, eu não sei para que serve aqueles animais, qual é a parte da casa que fica o fogão. Vem primeiro uma compreensão, um contexto geral da vivência que ele é exposto nesse período de desenvolvimento dele. Aí sim ele consegue ir montando frases. Se ele não tem essa compreensão receptiva boa, a gente já considera um atraso bem significativo. Se ele tem um atraso na comunicação, mas executa um comando ou outro, que a gente chama de segmento de comando, a gente precisa trabalhar para estimular com que essa fala venha a ser desenvolvida. Outra mensagem aqui, doutora. Oi, doutora Simone, aqui é Rafael de Mucajaí, minha filha de 3 anos, entende tudo que a gente fala, mas quase não se comunica. Ela aponta, gesticula, mas as palavrinhas mesmo são muito poucas. Isso pode ser considerado um atraso ou cada criança realmente tem seu tempo? Oi, Rafael, boa tarde. Então, a gente precisa levar em consideração sempre a idade da criança e o que a gente espera. O desenvolvimento da fala, ele finaliza aí por volta do 5º ano de vida. Então, se eu tenho uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, ela ainda não fala, a gente vai levar em consideração aí que tem mais ou menos 2 anos e meio de atraso, né? Cada criança tem o seu tempo? Não. Existe um marco do desenvolvimento que a gente espera, considerado como normal. Com 1 ano e 3 meses, a criança ela já fala algumas palavras essenciais. Mamãe, papai, quero, dá, já chama com a mãozinha, água, meu. Ela já tem esse entendimento. Por volta de 3 anos, ela tem uma explosão de vocabulário. É quando ela começa a ficar muito mais tagarela, como costumam falar. Se a minha criança ela fala muitas coisas, mas de uma forma imperceptível, audível a quem está ouvindo, não tem fala. Ela produz vocalizações, mas não necessariamente uma comunicação. A comunicação é quando eu consigo pedir algo de você, você corresponde a isso e me devolve. É falar sobre um assunto, é conseguir colocar a tua ideia, a tua opinião, o teu desejo. Palavras soltas ou muitas palavras não podemos considerar como comunicação. O que eu oriento? Passar por uma fonoaudióloga, fazer uma avaliação para que possa ser identificado um possível atraso, quais as habilidades que ela não tem, por que esse atraso está ocorrendo, para que comece as intervenções fonoaudiológicas. É necessário, então, já você buscar aí, né? Já conversar com a doutora Simone depois, viu? São 13 horas e 45 minutos. Obrigado. Todo mundo tá mandando mensagem aqui pra doutora. A gente tá falando sobre o neurodesenvolvimento da criança. A Márcia, pai do Matheus, ele tem 2 anos e meio, começou a falar algumas coisinhas, mas agora parece que parou. Até evita repetir palavras. Eu fico preocupada. Esse tipo de regressão é comum ou já é um sinal mais sério, doutora? Márcia, nós não podemos esperar que uma criança que começou o desenvolvimento... Márcio, desculpa, doutora. Perdão. Márcio, nós não podemos considerar menos importante uma criança que começou a desenvolver a fala e por algum motivo ela regrediu. O que ocorreu para haver essa regressão?
Então, a gente sempre leva muito em consideração o ambiente que essa criança vive. Ela é estimulada, ela está sendo exposta muito ao uso de telas, ela vive em uma casa como se fosse a rainha ou o príncipezinho, todo mundo faz tudo por eles todo o tempo. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. Entre uma manga que está no pé e uma manga cortada, o que você escolhe? Então, por vezes, a gente, quanto pais, acaba que oferecendo muito ao filho e ele não vê a necessidade de se comunicar. Porque ele apontou para a água, eu vou lá e sirvo o copo de água. Ele apontou para a banana, eu vou e entrego a banana. Então, o que é o ideal? O que é que você quer? Aponta para mim. O que você quer? Qual o nome? Ah, banana? É a banana que você quer, então você está estimulando. E outra, sabe o que me veio aqui, doutora? Também tem crianças que são tão tagarelas que às vezes o pai fala, menino, para um pouquinho, meu ouvido, chega um pouquinho, fica um pouquinho caladinho. Já deu, né? Já deu, e aí a criança também pode ficar um pouco, né, se repreender um pouco, não é verdade? É uma fase bem delicada, porque é uma fase de porquês, né, também, do que é descoberta, né, doutora? Sim, eles estão nessa fase de vivências, de experiência. A criança, ela aprende pelo brincar. Então, a cada vez que você oferece um brinquedo, eu sempre falo no consultório, nós, quanto pais, muitas vezes tios, primos mais velhos, não fomos acostumados a entregar um brinquedo para uma criança e brincar. A gente só entrega o brinquedo e quer que a criança brinque sozinho. Dica: senta com a tua criança, brinca com ela, tira um tempo de qualidade, mostra como que é o brinquedo, vai nomeando as cores. Se você compra um livro, doutora, mas ele só tem 1 ano, ele ainda não entende. A gente já vai trabalhando aí essa estimulação precoce, mostrando as cores, os animais domésticos, como é que a vaca faz, vê se ela olha para tua boca, tenta levar esse animal para a altura dos teus lábios, para que ele olhe para o animal. Pedir para a criança repetir também é uma, solicita, né, doutora? Que ela repita. Então, assim, ela vai repetir inicialmente, se ela tiver um atraso? Não, porque ela não sabe exatamente como conseguir realizar essa pronúncia. Então, eu posso falar para ela, cadê a vaca? Ela não olhou. Cadê a vaca? Aponta para a tia. Ela não aponta, mas ela olha. Então, eu entendo que ela compreendeu aquilo que eu solicitei. E uma dica, gente, algo que é muito importante, né? Hoje a gente acaba aqui encontrando muito no consultório crianças que precisam de fono, mas que nunca foi orientada a passar por uma fisioterapeuta. Então, assim, eu sempre puxo muito a sardinha da fisioterapia. Fonoaudióloga que trabalha com desenvolvimento da fala, com crianças que têm atraso no seu desenvolvimento, ela não trabalha sem uma fisioterapeuta. Porque às vezes a criança ela não aponta. É uma integração necessária, né, Sim. doutora? Às vezes ela não aponta quando você diz, o que você quer? A banana? Aponta? Ela não aponta porque ela não sabe o que é apontar na compreensão. Mas também ela não tem musculatura suficiente para elevar esse braço e apontar. Isso. Então, é importante sempre, antes de qualquer coisa, passar por um profissional para ser avaliado. Olha, eu acho que não vai dar tempo da gente ler todas essas perguntas, viu, doutora? Vamos tentar, né? Vamos correr. Bora acelerar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Oi, doutora Simone, sou Andréia de Alto Alegre, mãe de gêmeos. Um deles fala bastante. O outro fala quase nada e se irrita quando não entendemos o que ele quer. Eu fico sem saber se é só uma diferença natural entre eles ou se o silêncio dele pode ser um pedido de ajuda. Oi, Andréia. Prazer. Também sou mãe de gêmeos. Sério, doutora? Sim. Que loucura, Sei gente. bem como que é. Mas assim, os gêmeos, durante a gestação, eles já passam por uma situação bem mais delicada, que precisa de uma atenção maior. O que eu oriento? Procurar uma fonoaudióloga para fazer essa avaliação. Cada criança tem o seu tempo. Voltamos na tecla não. Cada criança tem o seu processo de desenvolvimento. Algumas mais tagarelas e outras não. Entretanto, é preciso levar em consideração a idade e quais as habilidades ele não está tendo desenvolvida para não conseguir essa comunicação. Pô, perfeito. Vamos para mais uma pergunta. Olha, muita gente mandando mensagem. A Carla já foi. A Silvana, minha neta de 4 anos, fala muito, mas ela
mas a fala dela é difícil de entender, doutora. Só quem convive direto entende. Isso é algo que com o tempo vai clareando ou seria bom procurar uma ajuda agora? Silvana, corre para uma fonoaudióloga. A criança ela fala, porém de uma maneira inteligível. É preocupante? Sim. Quem convive com ela consegue compreender exatamente o que ela quer. Mas se for necessário ela ficar com alguém ou for para uma creche, ela vai ser assistida? Ela vai ser suprida dentro das suas necessidades? Não. Então a gente não pode considerar essa comunicação funcional porque ocorre só dentro da família, tá? O segredo é fono e avaliação. Olha, eu quero mandar um alô especial para os meus queridos apoiadores lá da Prossegue Roraima, que estão na escuta aqui do Doutor Me Consulta. Abraço grande aí a Thaís e toda a equipe de colaboradores da Prossegue Roraima. Eu espero em breve uma entrevista aqui com os especialistas da Prossegue Roraima, hein? Fico no aguardo. São 15 anos de Prossegue Roraima. Doutor, é muito tempo no estado, né? Muito tempo. Está consolidado, né? É uma honra ter um parceiro assim no programa. Já fico na espera, viu, Thaís? Abraço aí para todos os colaboradores, a Ruth e também o Ivan, que estão na sintonia do programa, tá? Pronto. Doutora, muita pergunta que a gente não conseguiu, porque muita gente mandando. É uma e pena. muita mãezinha. Ficaram umas 4, 5 perguntas aqui. O que acontece? Vamos vir de novo no programa? Vamos. O que a senhora acha? Estou disponível. Pronto. Fala para os nossos ouvintes aqui do Doutor Me Consulta aonde você atende. E aí já o número para contato, para poder agendar uma consulta, já levar essas crianças lá para começar logo esse desenvolvimento quanto antes. Né? Gente, eu atendo na rua Valério Magalhães, que fica localizado ali no São Francisco, número 1027, tá? Então, qualquer dúvida, pode estar entrando em contato pelo número 9164-4481, DDD de Boa Vista. Para mim é uma honra, eu estou aqui em Boa Vista vai fazer 3 anos. Olha só. E aí, nesse período todo, muito paciente autista, uma demanda muito gigantesca. Eu digo que eu fui obrigada a abrir um espaço, depois eu fui obrigada a abrir uma clínica. Olha Hoje só, a gente gente. tem a 123 Decolar, que é um espaço que assiste crianças que têm atraso no neurodesenvolvimento. Nosso público maior é crianças TEA, TDAH, a gente tem uma equipe formada por fono, Necessário, fisioterapeuta, né, doutora? terapeuta ocupacional, psicopedagoga, para conseguir incrementar bem aí essa equipe, sentar para conversar, alinhar e oferecer um serviço de qualidade, porque a nossa meta é tratar todos que chegam até nós da maneira que gostaríamos de ser tratados. Sem dúvida. Não é por menos que a doutora está aqui com a gente, já é referência aqui no nosso estado, apesar do pouco tempo, já traz uma bagagem gigantesca, né, doutora? Eu vou já, aproveito e faço o convite para o seu retorno aqui no Doutor Me Consulta, porque o que mais tem é assunto para a gente falar de neurodesenvolvimento, Temos não é verdade? muito. E isso é muito importante, porque às vezes as mães, elas acabam levando um tempo maior para chegar até a fono. Não existe, não temos mais o que fazer. Temos sim o que fazer, vamos trabalhar, vamos correr contra o tempo, mas se eu pego uma criança menor, porque a gente leva em consideração a fase biológica, aquele momento em que ela tem muito mais neurônios, onde a neuroplasticidade dela é de modificação. O que é a neuroplasticidade? É a nossa capacidade de se adequar às mudanças. Então, os estímulos ficam muito mais fácil para que essa criança consiga desenvolver. Então, no menor sinalzinho, eu acho que algo está errado e mãe sente isso. Já procura você, doutora. Não hesite em procurar ajuda. Olha, a gente vai para um breve intervalo aqui no Doutor Me Consulta. Você sabe quem é referência em saúde e as empresas que apoiam saúde estão aqui com a gente. Vamos curtir o nosso intervalo dos nossos apoiadores e já já eu tô de volta. É rapidinho.